8h06 agora em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, voltando com o professor Marcelo Almeida, diretor da Escola Agrícola Antônio Sarlo. E neste bloco, Arnaldo, você tem aí perguntas de ouvintes e também do grupo de WhatsApp aqui do blog Opiniões e do programa Folha no Ar, né, primeira edição. Exato, Nogueira. Tem perguntas aqui dos ouvintes no grupo, né? A primeira pergunta foi da Silvana Venâncio. Ela perguntava qual o procedimento da escola agrícola nesse tempo de pandemia. O Marcelo já explicou o funcionamento no fechamento do bloco anterior, né? Já respondeu aqui a pergunta da Silvana. E o Arnaldo Garcia traz a seguinte pergunta: a escola agrícola outrora teve um papel extraordinário na formação de jovens. Hoje, observando pelo menos à distância, não há essa percepção. O que se passa? A mudança a mudança de mercado, em termos de mercado, foi tão radical assim? Oi, vamos lá. Eu achei que haveria alguma complementação. Sim. Muito bem. Primeiro, a escola, ela continua, né? Ela teve, logicamente, alguns momentos aí de alternância na relevância, esteve até a ponto de fechar, não é? Porque, principalmente, houve uma mudança no público atendido pela escola, né? Anteriormente, você tinha um grupo de alunos essencialmente originário do ambiente rural. Hoje, né, há uma inversão, né? 80%, 90% do alunado não é de origem rural, e sim até mesmo porque houve uma expansão do município e a escola deixou de ser uma área rural e passou a ser uma área urbana, apesar de ser uma escola agrícola com área suficiente para a manutenção da sua produção. Então, o público mudou, mas a relevância continua e de uma forma crescente. Primeiro, porque a vocação no norte fluminense, querendo ou não, é de uma vocação de produção agrícola, né? Nós temos, se você verificar, aí São Francisco de Itabapoana, com recordes de produção agrícola, principalmente do abacaxi. Você vai para São João da Barra, né, região do Arnaldo, que conhece bem melhor do que eu, né? Você tem a produção dos amargos, que é maxixe, quiabo e afins, que abastecem o estado todo. Não é? Então, você tem, para quem conhece ao lado da extinta usina São João, não é? Indo ali para Gargaú, você tem uma produção tanto de gado de corte quanto de gado de leite ali, né? Você tem uma microbacia leiteira ali. Então, a vocação agrícola... Isso. Ali corte, né? A fazenda ali é a abadia. Aliás, produz gado de corte ali, como esse gado aí com essa carne muito, muito consumida hoje nas grandes, dos restaurantes mais finos, churrascarias e tudo mais. Sim, o novilho precoce, coisa do tipo, né? Isso. O trabalho do Willis lá é espetacular. Espetacular o trabalho deles lá. E depois você tem... Aquela carne me perdoe aqui, aquela carne de churrasco assim para rico, tipo Arnaldo Neto... Sim. Zé Armando, esse pessoal. Jornalista de destaque tem padrão. esse tipo de acesso a esse. Nós somos plebeus. Mas aí você tem microbacias leiteiras ali. Então, você tem potencial para a área agrícola. Então, a escola tem condições de voltar a ter o mesmo protagonismo, agora atendendo muito mais questões regionais. E aí, deixa eu entrar num outro aspecto, não é que para isso acontecer, precisa haver uma redução do êxodo rural, não é? Ou seja, fixar o homem ao campo. Uma forma de reduzir, não é a única, mas um dos caminhos aí, é uma melhoria da condição e um investimento no que nós chamamos de escolas do campo. Escola do campo é diferente de escola agrícola. Escola agrícola, você vai formar um técnico. Escola do campo é o conteúdo tradicional de ensino, porém adequado às condições agrícolas da região. E então, aí cabe também ao poder público municipal esse papel, aonde ele deve investir e incentivar
não é, as escolas do campo para que o jovem não saia do campo e venha para esses atrativos da cidade, como já foi comentado aqui, que você tem shopping, você tem internet e tudo mais. Você tem condições de ter tudo isso no campo. Não é? Basta você ter um incentivo às escolas do campo e até mesmo e aplicar novas formas de ensino. Assim, eu tenho uma ideia, eu tenho estudado um pouco a esse respeito, e é uma coisa muito bacana, que é a chamada pedagogia da alternância. Lembrar que, apesar do conteúdo programático das disciplinas serem as mesmas no ensino regular, o calendário de uma escola do campo, ele tem que seguir o calendário agrícola, e não o calendário oficial do ano letivo. De tal sorte que ele é sazonal. E a pedagogia da alternância versa exatamente sobre isso, onde o aluno vai ter as aulas e a sua transversalidade de assuntos de acordo com o que ele produz localmente. Então, para eu garantir que o herdeiro daquilo ali não vá para a cidade, não realize esse êxodo rural, não passe por isso, não é? Eu tenho que criar um atrativo para ele permanecer fazendo o que o pai dele fazia, só que de uma maneira tecnificada e mais atrativa. Então, um investimento é fundamental, tanto na estrutura das escolas do campo, quanto na aplicação dessas novas formas de pedagogia. Uma delas é diferenciando o calendário, onde você respeita a sazonalidade das culturas e principalmente das culturas locais. É possível fazer isso? Agora cabe... Aí voltamos ao início do programa. É a questão da prioridade, né? Qual é a sua prioridade como gestor? Né? Você vai priorizar a sua próxima eleição ou você vai priorizar realmente o que a sociedade demanda? Né? Então, enfim, aí depende de cada gestor. Mas solução, não digo... ou pelo menos parte da solução, ele existe e é dessa forma, com o investimento nas escolas do campo, que aí, quando o aluno termina o ensino fundamental, ele passa para a parte técnica, aí ele vai para a escola agrícola e tem aí a tecnificação de tudo aquilo que ele já faz regularmente. Então, nesse ponto, a escola agrícola, tanto no desenvolvimento e no estudo dessa forma de pedagogia, quanto no seu protagonismo na formação de técnicos, que inclusive são absorvidos pelo Porto do Açu. Não é? Hoje você tem, na produção de mudas da unidade Caruara, que é a unidade de reflorestamento do Porto do Açu, você tem ex-alunos, egressos da escola agrícola atuando lá, e você, futuramente, quando eles concluírem o terminal de grãos, lá no Porto do Açu, fatalmente eles vão ter que absorver a mão de obra para armazenamento, transporte e conservação desse material. Mais um nicho de trabalho para o técnico em agropecuária. Mais ainda, não é? O Porto do Açu, com esse desenvolvimento de uma termoelétrica, lá, na realidade são duas, que uma deve ficar pronta até o final do ano, aí início do próximo, e entrando em operação, e depois tem mais uma sendo construída, uma empresa chamada GNA, Gás Natural Açu. A distribuição dessa energia, ela será fornecida ela será vendida, comercializada, fornecida para Furnas, e Furnas fará aí depois a redistribuição para o consumidor dessa energia produzida no Porto do Açu. A utilização para essa energia chegar, todo mundo sabe que é por meio dessas torres de transmissão. Essas torres de transmissão passam por diversos locais, inclusive pela escola. E a área ocupada por uma torre de transmissão, por ser em benefício público, não é? É uma área que você tem que ceder, você não tem que impedir nem nada. Eles vão lá, implantam e depois fazem compensações para utilização, como se fosse, a grosso modo falando, um aluguel ou uma posse daquela área de terreno. O setor de responsabilidade social, lá do Açu, numa parceria com a escola, vai utilizar essa área de servidão, não é? Então, na região que pertence à posse dessas torres de transmissão, nós vamos desenvolver ali
né, hoje também coordenado tanto pelo setor de responsabilidade social da GNA, quanto pelos professores da escola agrícola, hortas comunitárias com geração de renda para alunos, para pais de alunos que estejam aí em vulnerabilidade, como desempregados e coisas do tipo. Então, essas hortas vão produzir alimentos que serão comercializados, 70% do valor gerado vão para as famílias diretamente, é geração de renda, porque eles que vão cuidar das hortas, os nossos alunos vão simplesmente dar orientação técnica, não é? E 30% fica para manutenção da própria horta. Então, a cada 2 anos, você vai ter uma renovação das famílias, que aí podem aplicar aquele conhecimento e aquela renda que ele gerou ali nos quintais das próprias casas, não é? Enquanto mantiverem essa situação de vulnerabilidade. Então, nós temos um rodízio de 15 famílias a cada 2 anos dentro desse macro programa de produção de alimentos e, consequentemente, geração de renda e, fundamental, geração de conhecimento, porque orientam os professores da escola, orientam os alunos tecnificam para os pais deles na área onde vai ser montada horta sem a utilização de agroquímicos. Lembrar isso, não chega a ser um material orgânico, mas é um produto essencialmente natural, não é, que será utilizado aí para geração de renda para a população carente. Então, é a escola agrícola no seu protagonismo que extrapola a sala de aula, não é? Vai além da sala de aula com a difusão de conhecimento e estímulo à geração de renda. Marcelo, a gente está com o tempo apertado aqui, mas eu queria saber de você, vou fazer 2 perguntas em uma só, que você já pode respondê-lo, porque são correlatas. Primeiro, eu queria saber a estrutura da escola hoje, qual é, em números de alunos, professores, técnicos envolvidos, qual é a estrutura da escola e como que está a preparação, embora a gente já colocou aqui, a FAETEC é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas a Secretaria de Educação do Estado do Rio anunciou a retomada das aulas. Há possibilidade de retomada de aula presencial com todo o corpo docente, discente, todo mundo efetivamente na escola? Bom, a estrutura da escola hoje, para seguir os padrões e os protocolos emitidos pela Fiocruz, não é, teria que passar por uma reforma, isso é fato. Então, a possibilidade de retorno às atividades presenciais, quando se fala em aulas, não vai ocorrer tão cedo. Porque primeiro precisa haver essa intervenção estrutural, não é? E aí entra a ação da FAETEC, ou da UENF, ou da Secretaria, ou do Governo do Estado, não é? Para adequar a unidade ao protocolo emitido pela Fiocruz. Isso é fato. Então, quando o Governo Estadual publica que no dia 5 de outubro, né, estará liberado o retorno das atividades presenciais, paralelamente, o próprio secretário estadual de Educação, não fala que os colégios estaduais, na realidade, vão abrir com um investimento de R$40 mil por unidade, o que dá, ele falou um total de 8 milhões aí para aquisição de equipamentos de computadores e coisas do tipo, para atender o aluno que não tem computador em casa. E com a opção de que o aluno o pai do aluno que optar por ele ficar em casa, fique, e aquele que optar por levar o aluno para a escola, vai. Mas a coisa, assim, infelizmente, ela está sendo jogada, ela não está sendo preparada nem planejada. Não adianta você dar R$40 mil em equipamentos para uma escola se ela não tem laboratório de informática, e quem é o profissional que vai ficar lá? Hoje, se você pensar em termos de escola agrícola, vamos supor trazendo isso para a escola, em torno de 50% a 60% dos professores não poderão estar presentes porque entram naquele raciocínio de comorbidade, ou seja, ou apresentam alguma predisposição ou têm idade acima das propostas pela Organização Mundial de Saúde. Aliás, essa seria uma pergunta do Jorginho, lá do Jardim Carioca, mas você já está respondendo aí.
O grande Jorginho, torcedor fiel do americano, nosso colega de trabalho da escola, perfeito, lindo. Então, você hoje teria em torno de 50% a 60% dos professores, não é? Falando exatamente, não podendo comparecer presencialmente na unidade escolar. Aí, o outro aspecto, como é que você vai compatibilizar o aluno que quer ir para a escola e aquele que não quer ir? Você tem que fazer uma mudança na estrutura, porque você só pode ter de 20% a 30% do aluno em sala de aula. Será que eu tenho sala de aula suficiente se todos resolverem ir? Não é? Só a presença do equipamento lá, tudo bem, me mandou 40 mil em computadores, fiação, tudo, mas eu preciso de uma sala de aula climatizada, eu preciso dos kits de proteção individual, que seriam aqueles face shield, máscaras, luvas. O aluno tem condição de lavar o uniforme todos os dias na sua casa? Ele não está tendo condição de lavar as mãos. Certo? E aí você vai pedir que ele troque de roupa todo dia, que ele traga a máscara e a cada 2 horas faça essa higienização. A coisa não pode ser assim. Eu espero, particularmente, que os gestores, né, desse corpo administrativo pensem sim, aí volta a palavra prioridade, pensem sim no que é ideal, certo? Que seria, não temos, vamos criar 2 cenários, terminar 2020 de forma remota, criar mecanismos, e é possível porque existe isso, de avaliação e adequação de acesso. Não adianta você criar uma linda plataforma no Google Classroom se o aluno não tem computador em casa. Se o aluno, quando acessa a internet, ele acessa pelo celular. Então, vamos desenvolver uma técnica com softwares leves para que ele possa acessar aquilo com o celular e uma baixa quantidade de dados, de consumo de dados. É possível? É. Basta vontade. Não é? Depois, segundo passo, nós temos que criar 2 cenários para 2021. O cenário 1, que funcione a partir do período de carnaval, só como data de referência, não que ele vá ocorrer, mas com vacina, e como vai ser depois do carnaval? Sem vacina. Né? Então, essa perspectiva. 2020, não adianta eu querer recuperar em outubro, que eu vou ter aí 3 meses, o que passou o ano todo. É melhor manter da forma que está e pensarmos a partir de 2020 com 2 cenários. Que aí eu ganho prazo para elaborar isso, e aí sim a coisa caminhar de uma forma correta, não é? Sem colocar ninguém em risco. Mas a curva estabilizou, diminuiu o número de mortes, mas está morrendo, certo? Quem é o diretor que vai assumir a responsabilidade se um aluno, não precisa nem morrer, foi internado numa UTI? Né? Quero ver um diretor que tenha coragem de fazer isso. Eu não tenho. Por isso, por mim, eu não vou assumir esse risco, não. De um aluno, para mim, a mortalidade tem que ser 0 para começar não, pensar em segurança de trabalho, tantos dias sem acidente de trabalho. Não, qual é o percentual de acidente de trabalho numa grande empresa? Tem que ser 0. Então, qual é o risco? O risco de morte hoje por Covid caiu de 50% para 40%, ou para 30%, ou para 20%, ou para 2%. Não, tem que ser 0. Eu não vou expor uma criança ao risco ou dela se contaminar ou de contaminar alguém na casa dela. Então, a ideia, a perspectiva eu penso dessa maneira e gostaria muito que os gestores pensassem assim. Vamos pensar em 2021 com 2 cenários, com vacina e sem vacina. Beleza, Nogueira, são 8h25, né, tá na hora do nosso intervalo. Eu vou pedir licença a vocês, como eu já tinha combinado com os 2, e licença ao público também, mas hoje eu preciso me retirar nesse segundo bloco. Vocês continuam aí o terceiro bloco, vou estar acompanhando vocês, vou estar ouvindo vocês. Tem alguns comentários aí importantes dos nossos ouvintes nas redes sociais, o Nogueira vai estar trazendo no próximo bloco, e falando sobre essa questão econômica, né, o quanto a agricultura é importante para a economia de Campos. Eu fico por aqui hoje, por um compromisso que eu tenho agora importante, questão de saúde, né, mas volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas. Marcelo, muito obrigado, espero encontrar seu Corinthians lá na frente, um resultado igual ao do ano passado, no Maracanã, né? sem querer ofender. E falar disso, Nogueira, mais tarde tem Fla-Flu também. Tem logo mais. Gente, até amanhã, obrigado aí.
Bate Vai, nós. Corinthians. Um abraço, Arnaldo. Valeu. Um abraço. Bom dia. Vamos ao intervalo. Então, professor, próximo bloco a gente também fecha o programa com o potencial agrícola da região. Na economia, como é que é essa prática aí? E antes a gente vai trazer as participações também aí dos ouvintes. Rápido intervalo, a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, sobre a fazenda que eu falei agora há pouco, a fazenda Abadia. Eles produzem lá o Nelore, meio sangue Nelore, e aquele churrasco que Arnaldo faz muito com carne de gado Angus. Né? O Angus. Angus. Eu queria lembrar do Angus, aí eu pesquisei aqui. Estão usando frangos lá, inclusive, que é uma versão até aí de cruzamentos, muito bom. Sim, muito sim. bom. E também, eu não conheço, infelizmente. Mas aí nosso poder aquisitivo não eu não chego lá. Mas, e também tem cachaça, tá? Produz cana e produz a cachaça. Telura, isso tá no pacote. Bom, 8h27, ficou por conta do jabá essa aí. Volto após o intervalo, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Atenção.